Olá, seja bem-vindo. Eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o dólar renovou a mínima hoje, diante de eventual denúncia contra o presidente Michel Temer, com entrada de fluxo de investimentos chineses no mercado. Durante o dia, o dólar comercial oscilou entre os R$ 3,11 e na máxima bateu os R$ 3,15. No fechamento do dia, dólar comercial veio em queda de 0,73%, encerrando a quinta-feira aos R$ 3,11 mais 60. E depois de bater recordes históricos nessa semana, o índice Bovespa, o principal índice medido aqui na B3, veio em queda hoje. Queda foi de 0,17% e o índice Bovespa encerra o dia de hoje aos 74.656 pontos. Entre as máximas do dia, um dos destaques foram as ações da JBS, negociadas aqui na B3 nesta quinta-feira. E um dos destaques também nos noticiários de hoje, um dos fatos marcantes nesta quinta-feira, foi que o ministro Blairo Maggi está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal que fez busca e apreensão na residência do ministro da Agricultura. Ainda no fim da manhã, o ministro Blairo Maggi divulgou uma nota dizendo que jamais cometeu atos ilícitos. E a Frente Parlamentar Agropecuária entregou uma carta com pedidos de melhorias ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é um possível candidato à presidência no ano de 2018. E o convidado para participar da reunião da Frente Parlamentar Agropecuária na próxima semana é o prefeito de São Paulo, João Dória. Mais informações com Camila Xavier. Com o objetivo de debater o atual cenário da agropecuária brasileira, o presidente da FPA, Nilson Leitão, convidou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tratar das pautas defendidas pelo setor. O governador Geraldo Alckmin representa uma liderança nacional, não só partidária, mas do maior estado brasileiro. O estado de São Paulo é o estado que mais exporta todos os insumos para estados produtores como Mato Grosso do Sul, Goiás, o Paraná, todos eles. Então a importância do governador Geraldo Alckmin aqui na frente parlamentar, que é uma frente suprapartidária, com mais de 200 deputados, mais de 20 senadores, exatamente para compreender algumas lutas que sozinhos não conseguiremos. E todas as lutas da frente parlamentar atingem diretamente os governadores do Brasil. Todos eles. Se vai mal a agricultura nesses estados devido à burocracia da legislação, devido ao debate ideológico e os avanços que nós queremos fazer nessas reformas, obviamente uma palavra de um governador como Geraldo Alckmin ajuda a convencer não só o executivo, mas até mesmo o judiciário. Nós estamos em embates alguns com o próprio Ministério Público invadindo aí o poder legislativo, com, por exemplo, a reforma trabalhista, com ações, ADINs que foram impetradas, a questão ambiental, a questão fundiária, a questão indígena, são temas que necessariamente não podemos tirar de pauta. Apesar da Frente Parlamentar estar investindo nos possíveis presidenciáveis em 2018, Geraldo Alckmin esteve hoje aqui na FPA como governador, interessado nos temas referentes ao Brasil e ao agronegócio. Na oportunidade, o presidente da Frente Parlamentar, Nilson Leitão, entregou a Alckmin uma carta de 3 páginas com as principais reivindicações do setor ruralista. A agricultura é o tema de São Paulo. Você pegar São Paulo, é o maior produtor de açúcar e álcool. É o maior produtor mundial de suco de laranja. É o maior produtor brasileiro de borracha, maior produtor brasileiro de ovos, maior produtor brasileiro de frutas, maior produtor brasileiro de flores, maior produtor brasileiro de fibras, maior produtor brasileiro de máquinas. Então é um negócio de São Paulo. E hoje muitas das questões estão aqui em Brasília. Ou é legislação, você tem permanentemente questões aqui de legislação, e de outro lado até do judiciário também. Quer dizer, você tem hoje, aqui em Brasília, um ponto importante para as questões do agronegócio. Camila Xavier, para o SBA. E o Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo com Juliana Rezende, dos estúdios da Somar, que destaca a produção de cana. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, boa tarde a todos. Os produtores de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil seguem beneficiados. Isso por conta desse tempo mais seco, por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que inibe a passagem de novas áreas de instabilidade. O tempo firme segue predominando na maior parte das regiões do centro-sul. Só que essa falta de chuvas diminui bastante a disponibilidade hídrica do solo, especialmente nas áreas em vermelho do mapa. Só que essa falta de chuvas também beneficia os produtores de cana que estão em fase de colheita e também de moagem. Nos próximos 5 dias, o tempo seco ainda persiste entre o centro-oeste, na maior parte do sudeste e também no Paraná até o dia 19. As chuvas se concentram entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com volume de até 30 milímetros. Agora, na próxima semana, as pancadas ainda devem persistir entre a região sul, mas perdem um pouco mais de intensidade. O volume de chuva dessa vez não passa de 15 milímetros entre o dia 20 e o dia 24 e o tempo seco persiste entre o centro-oeste e a maior parte do sudeste. É a partir da próxima terceira semana que as instabilidades começam a avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil. Agora volta a chover entre o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e toda a faixa leste do sudeste. Mas na região sul é onde segue chovendo de forma mais intensa. O volume de chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode alcançar até 30 milímetros. Agora o tempo seco ainda deve persistir em algumas áreas entre Mato Grosso, Goiás e o norte de Minas Gerais entre o dia 20 e o dia 29. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco ainda persiste na maior parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. Algumas áreas de instabilidade podem voltar a ocorrer na última semana do mês de setembro, mas como são pancadas fracas e também com baixos acumulados, não devem atrapalhar o andamento da colheita e de moagem da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouquinho a gente mostra como é que está a produção de cana, a colheita da cana lá no estado de Mato Grosso do Sul, porque agora o destaque é o crédito rural. O Senado aprovou o projeto que facilita a renegociação das dívidas do benefício. O projeto de lei 354 de 2014 busca tornar então menos burocráticas essas renegociações das dívidas entre os produtores e os bancos. O projeto ele é de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, e agora ele segue para a Câmara. E de julho a agosto deste ano, que são os 2 primeiros meses agrícolas da safra 2017-2018, os produtores rurais brasileiros contrataram 25 bilhões de reais em créditos, médios e grandes produtores. Essa fatia ela representa 13% dos 188 bilhões de reais que serão disponibilizados para o financiamento este ano. Esse valor ele é 29% maior do que o do ano passado. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E as cotações do café caíram hoje na Bolsa de Londres, tiveram o dia com preços mais baixos depois de fortes ganhos no pregão de ontem, como nós mostramos aqui no Mercado do Campo. Acompanhe no painel. Contrato para o mês de setembro perdeu 0,5 ponto percentual e foi negociado hoje o café robusta lá na Bolsa de Londres por $2.014 a tonelada. Os contratos com vencimento para novembro, janeiro e março todos ficaram abaixo dos $2.000 a tonelada. O contrato para o mês de novembro caiu 0,49% e foi negociado hoje por $1.993 a tonelada. Contratos com vencimento em janeiro, $1.981 a tonelada, em queda de 0,40%, e contratos para março do ano que vem, $1.977 a tonelada, queda também de quase 0,5%. Do café robusta, já vamos passar para o café arábica na Bolsa de Nova York, que também teve queda hoje nos principais contratos. O contrato para o mês de setembro caiu 0,54%, negociado hoje a $1,35 por libra-peso. Contratos para dezembro, $1,37 por libra-peso, queda de 0,14%. Contratos para março, $1,41 por libra-peso, mesma queda do contrato de dezembro, e contratos para maio do ano que vem, $1,43 por libra-peso,
queda de 0,13% neste vencimento. Já vamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3, em São Paulo. Os principais contratos também caíram hoje. O contrato para setembro desvalorizou em 0,61% e foi negociado no ajuste atual por $164,05 a saca. No ajuste anterior, esse contrato vinha a $165 e hoje, então, perdeu no patamar $1, voltando ao patamar dos $164. Contratos para o mês de dezembro foram 110 contratos negociados no valor de $169,30 a saca, queda de 0,5%. Contratos para setembro do ano que vem, $176,20 a saca, em queda de 0,14%, e contratos para setembro de 2019 em queda de 0,21%, negociados no ajuste atual por $187,10 a saca. Café, não é este painel, agora sim, café em queda, portanto, em Londres, em Nova York e também aqui na B3. O Mercado do Campo traz mais informações do tempo com Juliana Rezende, com destaque para as pastagens. O calor e a alta umidade do ar segue garantindo instabilidades tropicais na região norte. Isso segue beneficiando principalmente as áreas de pastagem, porque com essas chuvas mais frequentes, a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando, como é o caso das áreas mais a oeste da região norte e também do extremo norte do país. O mesmo também ocorre na faixa leste nordestina. Por conta de chuvas frequentes, os pastos vêm recebendo pancadas mais expressivas. Ao longo dos próximos 5 dias, as chuvas também seguem persistentes do oeste ao extremo norte do Brasil e ainda também na faixa leste do Nordeste. E com pancadas expressivas, volume de até 30 milímetros pode ocorrer nessas regiões em 5 dias. Já a partir da próxima semana, as chuvas se espalham um pouco mais pela região norte. Volta a chover entre Acre, Amazonas, Roraima e algumas áreas do Pará e do Amapá também. Já na faixa leste do Nordeste, as pancadas seguem frequentes, mas dessa vez perdem um pouco mais de intensidade. O acumulado em 5 dias não passa de 15 milímetros. Agora, na terceira semana, as chuvas perdem cada vez mais intensidade nas áreas litorâneas do Nordeste. O volume dessa vez não deve passar de 5 milímetros, enquanto que na região norte as pancadas seguem se espalhando pela metade oeste. Então, ao longo das próximas semanas, é principalmente as áreas litorâneas do leste nordestino e também a metade oeste da região nortista que seguem favorecidas por conta dessas instabilidades frequentes, garantindo bons índices de umidade do solo para as áreas de pastagem. E o Congresso Nacional discute a implementação da cédula imobiliária rural para facilitar a contratação de um financiamento mais barato para os produtores. Só que essa implementação ela não é tão simples assim. É o que diz o advogado especialista em direito fundiário Luiz Ernesto Oliveira. Ele conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior. Acompanhe. Doutor Luiz Ernesto, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Vamos falar de um assunto que está em andamento lá no Congresso Nacional, que é a cédula imobiliária rural. A cédula imobiliária rural é uma boa alternativa para, de certo modo, aliviar o governo do financiamento no agronegócio? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Entrando diretamente ao ponto, sem dúvida alguma, o que está previsto no projeto de lei é uma ideia de um mecanismo novo de individualização de determinadas porções de terras a operações financeiras específicas, né? Sem dúvida nenhuma, é uma evolução, é uma ideia boa, mas que traz aí, ao meu ver, e de alguns colegas já, determinadas dificuldades práticas. Quais são as dificuldades para se chegar a uma cédula imobiliária rural, que seria um papel com comercialização no mercado de capitais, né? Sem dúvida. A ideia da cédula, como outros valores imobiliários, é que ela tenha uma operação específica, seja garantida por um bem específico, no caso, um imóvel rural determinado dentro de outro imóvel maior, né? E que isso tenha uma execuibilidade garantida por lei através de um processo extrajudicial a princípio. Justamente isso que dá uma precificação adequada ao papel, né? O problema que nós vemos é que, atualmente, a legislação que trata do registro
de imóveis, ou seja, a lei de registro públicos, ela não prevê outra forma de individualização de uma porção de terra que não seja uma matrícula, né? E a legislação, a proposta da legislação não traz uma solução para isso. Ou seja, da forma que está, nós dependeríamos de um desmembramento de uma matrícula em matrículas menores para que sejam gravadas aí com as características específicas de cada cédula. A princípio a ideia é boa porque sairia um pouco mais barato, vamos dizer assim, no financiamento, né? O papel seria negociado no mercado de capitais. É uma cédula que vale um pedaço de terra. Agora, essas dificuldades exigem mudança de lei, não, doutor? Exato. A vantagem não é só essa que você mencionou, mas também uma outra em função de você conseguir fazer uma operação de crédito, por exemplo, de 2, 3 milhões, vinculada a uma porção de terra que tenha esse valor, ou um pouco mais a garantia ali de 120%, 130%, ao invés de gravar um imóvel muito maior, né? Agora, para que isso seja possível, como eu mencionei, o adequado, ao nosso ver, e de novo de outros colegas também, é que isso dependeria de uma alteração da lei de registros públicos, o que não está previsto no atual projeto e que, mesmo que seja tratado algum tipo de solução na regulamentação da lei, que seria um decreto, isso não tem força, logicamente, de modificar a lei de registros públicos, né? Agora, qual é a saída diante dessa situação? Praticamente está aprovada no Senado, vai para o Congresso, já passou por comissões, está agora na Comissão de Agricultura e Pecuária. Qual seria a alternativa para um produtor rural, proprietário de terra, fazer a cédula imobiliária rural e vender esse papel, né? Oferecer esse papel para uma instituição financeira que vá dar dinheiro, né, tendo como garantia essa terra? A alternativa que existe hoje, na verdade, eu não digo nenhuma alternativa, acho que é a única possibilidade, como eu mencionei, é um processo de desmembramento da matrícula ou das matrículas que esse produtor possua, para que ele tenha uma propriedade que seja representada por várias matrículas. E então, sim, de acordo com o texto que existe hoje, né, gravar esta matrícula específica nessa cédula. Aí é totalmente viável. O problema que se coloca, prático e também de ordem financeira, de custos, o quanto custa desmembrar-se uma matrícula. Ou seja, fatiar uma fazenda. Exatamente. Você tem desde o trabalho de campo necessário para que seja ali colocados os pontos geodésicos, é um novo georreferenciamento que deve ser feito através dessa proporção de fatiamento, né? Fora os custos de cartório, né? Que você está registrando novas matrículas. Então isso pode se tornar inviável. Agora, o senhor citou que quem possui várias propriedades, diante dessa possibilidade de uma cédula imobiliária rural, não faça a junção numa propriedade só. Ah, sim, jamais. Mantenha dividido como está. É o conselho que nós costumamos, enfim, a dar para os proprietários rurais que, por exemplo, expandem a sua propriedade, né, e vão ali adquirindo algumas outras matrículas. Não tem por que unificá-las, né, a princípio. Justamente porque você tem a possibilidade de gravar uma a uma de acordo com as operações de crédito que você está estruturando, seja um investimento, seja um custeio, seja um ABC mais de longo prazo. Sem comprometer todas as outras propriedades. Sem comprometer as outras propriedades, né? E conseguindo ter uma flexibilidade em relação à garantia real que é oferecida aos financiamentos. Oferecida não, na verdade, exigida, né? Exigida desse tipo de linha de crédito, né? Agora, vamos falar ainda sobre essa cédula imobiliária rural. Doutor, a princípio, o senhor é produtor rural. Sim, sou. Sua família é ligada à área, então o senhor conhece mesmo no dia a dia. É uma boa ideia ter um papel, e o senhor conhece o mercado financeiro, eu lembro disso. É um papel que teria comercialização no mercado? Eu entendo que faz parte, sem dúvida, do esforço, né, que a gente vê do atual governo em relação a diminuir ou eliminar os créditos rurais subsidiados,
A gente já vê esse ano, a gente viveu na pele aí um enrijecimento muito grande dos bancos em relação a liberar essas linhas de crédito. Muitas exigências, né? Muitas, e até algumas que não são claras, simplesmente a operação não anda, né? Estou falando muito aí de pequeno e médio produtor, né? Que ficam atrás e dependem dessas linhas subsidiadas. Porque os grandes já têm as opções, principalmente das LCAs, enfim, são outras operações. Tem outros recursos. Tem outros recursos. Mas a cédula, primeiro, por não se tratar de recurso subsidiado, né? Você teria uma livre negociação com os bancos, né? É um mercado mesmo. É um mercado. E o fato dela individualizar uma garantia real traz uma segurança em relação ao crédito que você está negociando. O que eu vejo, e fazendo um paralelo aí com o que acontece atualmente, por exemplo, no mercado de crédito em geral, com garantias reais, em geral também, seja casa, apartamento, fazenda, é um problema de avaliação desses imóveis rurais que vão garantir o crédito. Né? Isso depende de uma seriedade muito grande, porque se você está fechando essas operações de crédito com imóveis, por exemplo, sobrevalorizados, em determinado momento, que tem aí, vamos dizer, uma quebradeira geral novamente, você tenha processos de execução que vão buscar esses imóveis, e isso tem que funcionar também, é um termômetro que a gente não sabe ainda se vai ou não funcionar. Né? Porque isso que dá justamente a legitimidade, a credibilidade do título para que ele seja negociado a taxas razoáveis, para que os bancos não venham a cobrar uma sobretaxa. Um spread tão alto que acabe não compensando. Exato, os bancos não veio a precificar esse valor mobiliário, embutindo custas, por exemplo, de recuperação do crédito, problemas no judiciário em relação ao processo de execução não andar, ou eventualmente valoração do imóvel rural de maneira não adequada, vamos dizer assim. A cédula, então, é uma boa ideia, mas é preciso muita seriedade e uma boa regulamentação. Sem dúvida, é isso que a gente acha. Aqui tanto do ponto de vista legal quanto do produtor rural. Bom, eu agradeço aqui a presença do Dr. Luiz Ernesto Oliveira, advogado especialista em direito fundiário e direito imobiliário, com especificação ainda em agronegócio. Agradeço o esclarecimento sobre cédula imobiliária rural, um assunto que está em discussão no Congresso Nacional e que pode ajudar e muito o produtor rural brasileiro. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Voltamos ao programa. E veja em instantes como está a colheita da cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso do Sul. Nós já voltamos. O milho e a soja tiveram um dia de suporte e resistência hoje na Bolsa de Chicago. Os futuros do milho refletiram o bom desempenho das vendas do cereal lá nos Estados Unidos, que superaram as expectativas do mercado. No painel a gente acompanha de quanto que foram essas altas do milho hoje lá na Bolsa de Chicago. O contrato para setembro ganhou quase 1 ponto percentual de valorização e foi negociado por $3,41 por bushel. Contratos para o mês de dezembro, $3,54 por bushel, em alta de 0,78%. E os contratos para março subiram 0,75% e foram negociados por $3,66 por bushel nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago. De lá, já vamos para o Brasil. Milho BMF Bovespa, que também veio em alta no dia de hoje. O contrato para o mês de setembro subiu 0,11% e foi negociado por R$ 28,41 a saca. Nos últimos negócios, o preço foi de R$ 28,45 a saca, já mostrando uma tendência positiva para as negociações de amanhã aqui na Bolsa. Contratos para o mês de novembro subiram 1,02%, negociados por R$ 29,85 a saca. Contratos para janeiro do ano que vem, R$ 31,75 a saca, alta de 0,47%. E os contratos para março do ano que vem, o maior número de negociações do milho BMF Bovespa nesta quinta-feira, pelo valor de R$ 32,78 a saca, uma alta de 0,15% neste vencimento. Do milho, já vamos para a soja, então, que, como eu falei, teve um dia de suporte e resistência hoje na Bolsa de Chicago.
Chicago. O contrato para o mês de setembro subiu quase 1,5% e foi negociado pelo valor de $9,67 por bushel. Contratos para o mês de novembro, alta de 1,61% a $9,76 ou centavos por bushel. E os contratos para janeiro do ano que vem, negociados hoje na Bolsa de Chicago por $9,86 por bushel, uma alta de mais de 1,5%. Não é o açúcar que queremos? Soja, agora soja BMF Bovespa, para encerrar as cotações da soja hoje. O contrato para novembro subiu 1,61% e foi negociado hoje aqui na B3, conforme o ajuste atual, por $21,51 a saca. Os contratos para o mês de janeiro subiram mais de 1,5%, negociados por $21,73 a saca. E para finalizar, contratos com vencimento para março, negociados aqui na B3 nesta quinta-feira por $21,90 a saca, em alta de quase 1,5%. Essas foram, então, as cotações da soja e do milho para esta quinta-feira, 14 de setembro. Em Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul estima colher mais de 51 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Confira na reportagem de Miriam Valadares. Na propriedade do senhor Antônio Moraes Ribeiro, que fica no município de Maracaju, são 1.200 hectares destinados ao cultivo da cana-de-açúcar. O trabalho é desenvolvido em parceria com a usina canavieira. Eu planto a cana e forneço para a usina. Tem um contrato feito entre o produtor e a usina que estabelece uma obrigatoriedade minha de produzir cana e entregar para eles. E a obrigatoriedade da usina de comprar essa cana do produtor que plantou com essa intenção. Das atividades desenvolvidas na Fazenda São José, o cultivo da cana é o mais rentável, comenta o agricultor. Plantio de cana é caro, por isso que tem pouco produtor plantando. Exige máquinas específicas para plantar, para fazer o cultivo, mas ela remunera bem, ela remunera. No momento atual, quando o boi está ruim, está numa situação de preços baixos, o milho muito baixo, a soja também não está numa situação boa, das atividades a melhor é a cana. Nesse ano, há alguns anos atrás, não era assim, a melhor era a soja. No ano passado, a melhor foi a soja. O produtor explica que a qualidade da cana depende do clima, do solo e dos tratos culturais. Um canavial bem cuidado, segundo ele, pode durar até 10 anos, quando, em média, o tempo de duração é de 6 anos. Quanto mais açúcar presente na planta, melhor será a remuneração. A remuneração é por conta do teor de açúcar que tem. E esse teor de açúcar é medido através de uma unidade que chama ATR, Açúcar Total Recuperável. Então, cada lavoura, cada área tem um teor de açúcar, tem um ATR. E em função disso é que eu sou remunerado. Em função disso, em função da tonelagem por hectare e em função da distância que eu estou da usina também. Então, essas três coisas os três fatores são os que mais influenciam o preço da cana. Durante nossa visita ao canavial, o agricultor que adota o plantio direto aproveitou para mostrar a importância da técnica. Aqui eu tenho 10 anos, 10 anos de agricultura, 10 anos de palha. Está úmido, nós estamos num dia seco e a terra está úmida. A palha retém umidade, depois se decompõe, vira matéria orgânica e é incorporada no sistema produtivo. Palha é o segredo do sucesso da agricultura. O senhor tem nessa área de cana e também na de milho? Na de cana, de milho e de soja. Onde tiver palha, a agricultura vai ter sucesso. Sem palha, a agricultura é um fracasso. Nesta safra, Mato Grosso do Sul estima colher 51,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
E falando em açúcar, o açúcar cristal, conforme o último levantamento do CPEA em São Paulo, em Santos, na região litorânea do estado de São Paulo, o açúcar veio em alta e o preço médio praticado em Santos foi de R$ 53,73 a saca de 50 quilos. Esse valor ele representa no dia uma valorização de 1% e no mês o produto vem em alta de 0,19%, o açúcar cristal em Santos, São Paulo. Do açúcar cristal, vamos para o açúcar demerara no mercado futuro lá em Nova York. Hoje, os contratos de outubro caíram 0,41% e foram negociados por 14 centavos de dólar por libra-peso. Contratos para janeiro também acima de 14 dólares por libra-peso, em alta de 0,33%. E os contratos para março tiveram a mesma alta dos contratos de janeiro e foram negociados também acima de 14 centavos de dólar por libra-peso. Essas foram as cotações do açúcar demerara hoje na Bolsa de Nova York. Com isso, eu me despeço por aqui. Você fica agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. O Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!